Em 1º de abril de 2021, um youtuber chamado João faz um vídeo chamado Como ter o Atrocity no Roblox Bear 2. Tutorial real atualizado em 2022. Morri? E você se pergunta, o que esse vídeo tem a ver com João? E eu te respondo, nada. Ué, então por que você começou o vídeo falando desse negócio nada a ver? Porque o que fez eu criar o João foi o título. Atrocity, Roblox, Bear 2, 2022, Morri? Todos esses trechos têm algo a ver com João, mas eu vou falar deles mais pra frente. Me desculpem pelo esse começo confuso, mas agora vim contar a história de João a Lenda. Tudo começa com o ícone de Bear, e segundos depois nosso protagonista João e outro Bear são jogados para fora do jogo. E o que isso quer dizer? Então, Bear tem um servidor no Discord, e lá tem um chat de Submit, e nesse chat você pode mandar skins de Bear para o jogo. E eu mandei uma skin que é essa aí. Só que eles recusaram, por motivos óbvios. Então o que eu quis retratar no vídeo é que João e Fert Bear são ursos rejeitados. E aquele mundo branco é o lugar onde os rejeitados ficam. Tem até um guest lá. Prosseguindo, depois de serem rejeitados, Fart Bear fica revoltado por causa de um queijo que cai na sua cara. E vai atrás de vingança. Enquanto João acha um guest e o mata por ficar irritando João. Então João descobre algo que ele nunca viu antes. As almas. Quando alguém mata outro ser, esse ser que morreu se torna uma alma e entra na mente ou no físico do ser que matou. E quando ele mata Guest, ele ganha um novo físico, fazendo ele virar o João, a lenda. E então João luta contra Fart Bear e ele ganha facilmente, pois agora ele ficou muito mais forte. Depois de derrotar Fart Bear, ele vai para o espaço e encontra Monkey e demonstra um pouco do seu poder. Depois desse encontro, vemos o primeiro ser a tirar sangue de João, Rob. Sabendo disso, João fica puto e ataca com tudo e derrotando esse Bob. Depois de destruir uma estátua de um planeta e derrotar a maioria dos Bobs, ele se encontra com os Bobs e luta contra eles. E quando ele acha que ganhou, ele se surpreende com uma fusão dos Bobs. E João morre por uma facada nas costas. Só que os Bobs não esperavam que Malbear, um Bear misturado com Malware, fosse aparecer e roubar a alma de João, causando um glitch naquele mundo. Quando Malbear pegou a alma de João entrou na mente de Malbear e agora tenta sair daquele lugar. Então ele acha um hacker, e eles se tornam amigos, e vão atrás da mente de Malbear, o núcleo, o que controla tudo. E quando eles vão batalhar contra a mente de Malbear, o Bob aparece e toma posse de Malbear. Mas isso causa um erro no sistema, fazendo Malbear explodir e todo um planeta Bob. Mas um ser misterioso salva João. Amogus! Ele dá a alma de Malbear, deixando João mais forte. Só que João fica com raiva, pois ele não gosta de Among Us e de todas as suas cópias. Só que por algum motivo, Amogus ajuda João em todas as vezes que ele ficou na beira da morte. Amogus lhe salvou. Talvez Amogus e João tenham alguma ligação, só que isso eu vou explicar mais pra frente. Depois do Amogus salvar João, ele lhe entrega uma carta, mostrando todos os obstáculos que João vai ter que percorrer. Assim Amogus some e João vai em busca do seu objetivo. Mas qual é o objetivo de João? Isso eu falo depois. Vamos voltar para os trechos. O que eles têm a ver com João? Bom, agora eu vou explicar por que esses trechos têm algo a ver com João. Começando com o trecho Atrocity. Atrocity traduzido fica atrocidade, e atrocidade tem um significado de crueldade. E como vocês podem ver, João não teve nenhuma simpatia com os personagens que apareceram até agora. Até o hacker, que no vídeo eles fazem uma parceria para derrotar o Malbear, mas quando tudo estava explodindo,
o John John não teve nenhum esforço de tentar salvar o hacker. E o único que se salvou foi John John. E mais pra frente tem mais demonstrações de crueldade na parte de John John. Tá, mas e o resto? Bom, acho que o trecho do Roblox não precisa nem explicar, né? Tá, e o Bear 2? Pô, tá bem claro. John John foi feito embaixo do Bear de Bear 2. Tá, mas e 2022 e morri? Isso eu falo depois. Voltando para a história. Depois de algumas aventuras no planeta FNF, John John encontra um dos maiores memes de FNF. Eduardo. John John acha ele meio estranho, mas legal. Então eles viram amigos e fazem um robô gigante com 3 cabeças esquisitas. Então juntos eles vão ao mesmo objetivo. Que objetivo é esse? Calma, meu jovem, ainda nem chegamos no final. Continuando, quando eles estavam quase indo para o universo de FNAF, eles se encontram com Tiki. Então eles travam uma batalha muito difícil e quando parecia que John John iria morrer, Eduardo salva John John se sacrificando. John John fica muito puto e quando ele ia atacar, Salsicha aparece impedindo o ataque de John John. John John ignora o que aconteceu e vai para o outro universo. Depois de uma pequena aventura no universo de FNAF, John John acha que todos os animatrônicos foram derrotados. Então ele descansa entre os destroços dos animatrônicos. Só que ele não sabia que restariam 2 animatrônicos de pé. E quando ele ia ser atacado, algo lhe dá energia. E esse algo é Fred. John John consegue fugir daquele lugar. E vamos para o último episódio. Mas antes, nesse episódio, teve um pós-créditos que revelava o vilão de John John. Moke, que apareceu no início da série, foi o primeiro a ser poupado por John John. Tinha um chefe. E esse chefe era Dougo. Quem é Dougo? Bom, vou explicar agora. Dougo é o Dog de Pig, só que versão lenda. E ele não foi feito por mim, e sim por Miau Aleatório, ou Gabriel 8910. Ok, já entendi, mas e agora? Você vai explicar os trechos? Ok, vou explicar só um. O trecho 2022 foi usado para começar meu canal em 2022 e criar John John também. Que bosta, hein? LOL. Continuando a história, chegamos no último episódio de John John. E no começo, vemos alguns personagens que já foram mortos por John John. E essas cenas aparecem várias vezes. E o que é isso? Isso são as almas que John John matou, e elas estão na mente de John John. Isso explica esse efeito que sai da cabeça de John John. Prosseguindo, chegamos no Bear que dá medo em John John, Cheese Lord. E com um ataque ele deixa John John muito ferido. E quando ele ia finalizar a história de John John, ele é surpreendido por Eduardo, que ajuda John John e juntos eles derrotam Cheese Lord. E quando John John pega a alma de Cheese Lord, ele fica mais forte do que nunca e assim eles continuam para o objetivo. Então eles se encontram com os Bears mais poderosos, Factor, Idiot Bear, Sun e Atrocity. John John e Eduardo se separam e John John luta contra Factor e Idiot Bear. E Eduardo luta contra Sam e Atrocity. John John não imaginava que seus oponentes eram tão fortes e acaba sendo derrotado. E quando ele iria morrer de novo, ele é salvo por Amogus. E depois também aparece Tiki e Fed. Depois de John John ter finalizado com os outros que restaram, John John volta e vê Amogus, Tiki e Fed totalmente derrotados. E vê Eduardo e Sam ainda de pé. Só que chorando? Mas John John não quer saber e mata todos. Depois vemos a mente de John John. E lá está Amogus, Tiki e Fed, chorando. De emoção ou de tristeza? Então eles começam a sumir. Por quê? Então, vou explicar o que os 3 seriam e o que eles queriam. Os 3 seriam guardiões, que o único objetivo seria proteger o mais forte. E desde o início eles sabiam que o John John era o mais forte e que poderia dominar tudo. Só que John John ainda era fraco e não tinha força suficiente para ser o mais forte. Então eles ajudaram John John a prosseguir o seu caminho. Amogus salvou John John 3 vezes e ainda lhe guiou para o seu objetivo. Tiki lutou contra John John para testar e deixar ele mais forte, tanto físico quanto mentalmente. Fed salvou John John no universo de FNAF. E caso eles morressem, eles iriam sumir para sempre.
Mas continuando, chega um personagem que apareceu lá no primeiro episódio, Mowkey. Mas ele não veio sozinho, ele veio com seu chefe, Dougo. Jon Jon fica feliz ao ver ele, só que Dougo não. Então eles lutam e Jon Jon se sai melhor. Só que numa tentativa de ficar mais forte ainda, Dougo se funde com Mowkey e ele vira o Dougo Supremo, o personagem mais forte de todos. E então Jon Jon começa a tomar uma surra dele. E para deixar a luta mais divertida, Dougo cria uma cópia de Jon Jon. E essa cópia é a primeira versão de Jon Jon. E quanto mais Jon Jon lutava, mais Jon Jons cópias aparecia, deixando a luta mais difícil. E quando Jon Jon cai, ele toma um soco de Dougo. Só que Jon Jon continua com seu sorriso. Então Dougo decide em terminar com isso, usando seu ataque mais forte. Só que na hora que Jon Jon iria morrer, ele explode misteriosamente. E então o vídeo mostra o que aconteceu. As almas que estavam dentro da mente de Jon Jon se juntaram e se fundiram, fazendo Jon Jon explodir e criando um novo Jon Jon. Esse novo Jon Jon desvia dos ataques de Dougo facilmente. Então Dougo decide fazer o máximo de cópias para acabar de vez com Jon Jon. Só que Dougo não sabia que esse Jon Jon tinha poderes de criar Jon Jons alternativos. E depois de muita batalha e destruição, Jon Jon consegue derrotar todas as cópias e assim sobrando Dougo. Dougo fica muito puto e resolve voltar no tempo e matar Jon Jon do primeiro episódio. E quando ele iria fazer isso, algo o impede, uma cara feliz vermelha. E o que é isso? Esse ser é uma proteção de Jon Jon para que tal planeta não seja destruído. E não importa se alguém viajou para o passado, pois do mesmo jeito é impossível destruir esse planeta. Por isso ele impede o ataque de Dougo e leva Dougo para o seu pesadelo, onde tem um Jon Jon gigante soltando seu ataque mais poderoso em Dougo. Só que tinha um Jon Jon dentro do ataque, e isso fez Dougo e Jon Jon ir para outro universo. Então eles conversam, que revelam que... sim, Dougo era Jimbo disfarçado. E antes que eu fale mais algo, vou deixar vocês verem essa cena. Você não precisa mais se disfarçar. Por que você não me deixa em paz, cara? Você sabe o que eu quero. Sim, só que eu cansei disso. Eu não aguento mais. Eu não quero ser apenas alguém que realiza desejos. Você mudou tudo. Essa bicicleta deixou você maluco. Agora realize meus desejos. Agora. Ok. Bom, eu quero que você crie um planeta só de Jon Jons. Tá, isso é meio fácil. E também eu quero ter um poder infinito. Muito fácil essa, hein? Também eu quero ser o Dougo. Mas você não pode fazer isso. Claro que eu posso. Realize agora ou senão... Tá, eu faço. Só que... deixa. Bom, obrigado por fazer os meus desejos, então... Tá, tem muita coisa nessa cena. Vamos começar pelo Jimbo. Jimbo era alguém que realizava desejos. Só que um dia ele achou uma bicicleta e essa bicicleta deixou ele maluco. E então ele fez algo que mudou tudo. Depois temos Jon Jon, que conhecia Jimbo antes de ser rejeitado. E agora ele quer ser o Dougo, mas logo em seguida ele mata Jimbo do nada. Então, algumas coisas são explicadas futuramente e outras não. Infelizmente não vou explicar o que Jimbo fez e como Jon Jon conheceu Jimbo. Isso fica para outro dia. Mas temos algo curioso no final. Um pós-créditos mostrando algo que pode acontecer. Então chegamos nos vídeos especiais. Alguns não são canons e outros são, que fazem parte da história principal. Começando com o especial de sexta-feira 13. Ele não tem nada demais, mas no final, quando Jon Jon deita no chão, aparece o Fred Krueger e pega o Jon Jon. E no especial de Halloween, Jon Jon acorda em uma casa estranha e vê Fred Krueger. Ele dá 2 queijos para Jon Jon, só que misteriosamente um poderoso ataque atinge o Fred Krueger, fazendo ele virar pó, junto com um queijo.
Então John John fica puto e vai em busca dos pedaços de folha para descobrir quem foi o culpado da morte de Fred Krueger. Nessa aventura ele faz amizade com Sam Piro, o Sam, só que vampiro. Eles descobrem o lugar onde estava soltando aqueles ataques e então eles entram no lugar. E vão até a cabine de controle e acham Dogo. Só que como já sabemos, ele era o Jimbo disfarçado. Então Jimbo explica como ele sobreviveu e então John John e Jimbo batalham. Só que John John ganha de novo. E então quando John John iria matar de vez Jimbo, Sam Piro aparece falando que achou a última peça do papel. John John fica puto pelo que estava escrito no papel e quando ele olha para Jimbo, ele percebe que ele não está mais lá. John John fica puto com Sam e então ele ataca Sam. Então chegamos no especial de Natal, o último vídeo de John John até agora. E ele começa com Sam aprisionado por John John, que vai em busca de achar Jimbo. Só que quando John John sai, Sam consegue sair e também vai atrás de Jimbo. John John percebe que não consegue mais voar e ele diz que pode ter sido o efeito da sua última transformação. Então ele avança andando. Nessa aventura ele acha uma torre, então ele sobe até lá e lá estava um cubo brilhante azul. Só que aquele cubo tinha um guardião. Então John John luta contra esse guardião. Só que ele toma uma surra e quando ele iria ser eliminado, ele usa seu escudo fazendo o ataque do guardião acertar o cubo, realizando uma explosão. Depois vemos Sam procurando Jimbo em uma caverna. E lá estava Jimbo. Eles conversam sobre os 3 cristais que deixariam eles mais fortes do que nunca. Então Sam vai atrás desses cristais. Enquanto John John entra numa aventura com seu cristal, ele se encontra com um monstro. E ele explica por que John John não consegue voar. John John tinha sido amaldiçoado. E quando ele voltasse à sua forma normal, ele conseguiria voar novamente. E para quebrar essa maldição, John John teria que matar Monster. E John John o mata. Só que depois desmaia de tanto desgaste. Depois disso, vemos Sam pegando o cristal vermelho. E ele acha John John caído. Os dois conversam, só que a conversa dura pouco. E Sam esmaga John John. Isso é o fim? Claro que não. John John é salvo por um grupo de sobreviventes da Pig. John John fica com raiva disso e fala que vai embora. Só que quando ele vê o cristal verde, ele fica interessado e pega o cristal. Assim ele fica amigo desse grupo. E ele continua a sua jornada agora em busca de vingança. Enquanto John John estava andando, ele acha alguém usando roupas vermelhas. PH Vermelho, meu personagem. Eles conversam e decidem batalhar. John John consegue vencer, só que PH fala algo interessante. Eu subestimei você. Pensei que você era mais fraco que a versão do meu universo. Boa sorte com a sua jornada. Isso explica por que PH não é desse universo. E ele foi para o universo de John John para testar John John. Mas como ele conseguiu ir para o universo de John John? Isso é um mistério. Bom, depois dessa luta, John John acha a base de Jimbo e ataca o lugar. Só que ele não esperava que Sam estivesse lá também. Só que gigante. John John conversa com Jimbo, e Jimbo fica feliz por John John ter o último cristal. Só que John John usa o cristal para deixar ele mais forte. Jimbo fica puto e manda Sam atacar John John. Então começa a Boss Battle. E John John vence. E Jimbo e John John vão para aquele mesmo lugar que Jimbo foi derrotado. Só que dessa vez John John não perde tempo e mata Jimbo de uma vez. Só que John John não esperava que Sam ainda estava vivo e enfia uma faca em John John, causando a morte de John John. Bem, essa foi a história de John John. Resumindo aqui, John John é um urso que quer de qualquer jeito matar Jimbo. Ele não liga para nada, ele só se importa pelo seu objetivo. Será que John John mereceu morrer? Será que ele ainda está vivo de algum jeito? Isso vocês vão descobrir daqui a algum tempo. Obrigado por me assistir até aqui e tchau!
Agora os trechos faz sentido com John John.